no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 25 e em seguida o capítulo 5 do verso de 1 a 12. Amém, irmãos? Amém. Podemos fazer uma leitura participativa, irmãos? Podemos? Então vamos fazê-lo. Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A igreja. Glória a Deus. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Capítulo 5, a igreja. Verso 2: E ele passou a ensiná-los, dizendo, a igreja. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra. A verdadeira felicidade. Meus irmãos, nós lemos uma porção do capítulo 4 de Mateus, os versos 23, 24 e 25, porque pelos milagres que Jesus fazia, as multidões da Síria, da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, o seguia buscando cura e buscando libertação. E Jesus não os despedia de mãos vazias. Jesus curava, Jesus libertava. Mas olhando para aquela multidão, e olhando inclusive para os discípulos, ele percebeu neles que havia uma necessidade maior do que tudo isso. As multidões e os discípulos precisavam saber qual era a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade anunciada por Jesus está na contramão daquela rotulada pelo mundo. O mundo afirma que as pessoas são felizes pelas posições que ocupam, pelos bens que têm e pelo que aparentam ser. Mas a verdadeira felicidade, ela não é comprada. Hernandes Dias Lopes diz que uma mão cheia de bens materiais ajuda o homem a esquecer do seu coração vazio.
Uma mão cheia de bens materiais ajuda o homem a esquecer-se do seu coração vazio. Nós acabamos de ler, irmãos, que para Jesus a verdadeira felicidade é ter o reino de Deus. A verdadeira felicidade é ser consolado por Deus. A verdadeira felicidade é herdar a nova terra, é ser suprido pela justiça de Deus, é receber a misericórdia de Deus e é ser chamado filho de Deus. No texto do capítulo 5, conseguimos concluir isto. Porém, surge uma pergunta: mas quem são os verdadeiros felizes, ou os que são verdadeiramente felizes? E o Senhor Jesus, ele começa a descrever quem são aqueles que são verdadeiramente felizes. E ele começa dizendo que feliz é o humilde de espírito. Humilde de espírito é aquele que reconhece as suas limitações diante da vida e busca em Deus aquilo que ele necessita, pondo nele a sua confiança. Ele não é autossubsistente, ele não é arrogante, não é soberbo, não é altivo, mas ele sabe que depende de Deus em toda a sua vida. Feliz é o que chora. Nessa passagem, irmãos, eu acho interessante, porque mostra claramente o quão é diferente o conceito da verdadeira felicidade em Cristo. Porque como assim feliz, se nós fôssemos pensar que chorar seria uma expressão de infelicidade? Como assim ser feliz é o infeliz? Num conceito humano. Mas o Senhor Jesus, ele diz claramente: feliz é o que chora. Ele sofre o pesar por suas imperfeições. Ele sabe o quão é imperfeito. Ele se conhece. Ele costuma se olhar no espelho e dizer: poxa vida, como é que Jesus pôde amar um homem com tanto defeito assim? Com tantas falhas, com tantas imperfeições. Tem um hino que diz que o autor do hino fala: ele não sabe por que o amou. Ele não sabe, nós não conseguimos descobrir essa resposta. É muito profundo esse amor. Como alguém pode amar o seu próprio inimigo? Como alguém pode ir ao encontro daquele que se distancia? Feliz é o que chora, porque o pecado para ele não é uma coisa normal, não faz parte da sua rotina. E ele sabe que só há um remédio para essa doença mortal: é o arrependimento com conversão. Feliz é o que chora, porque ele só encontra esta saída para a sua condição. Feliz é o manso. O manso é aquele que é submisso à vontade de Deus. Embora ele tenha até capacidade e condições de poder tocar a sua própria vida, mas ele se submete. Porque ele sabe que a vontade de Deus para ele é melhor do que a sua própria vontade. As escolhas de Deus para ele é muito superior às escolhas que ele faz.
ele deseja o governo de Deus na sua vida. Ele escolhe isso. Ele pede: Senhor, guia os meus passos, me firma nos teus caminhos. Como o irmão leu, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele quer isso, ele almeja isso. Ele pode até errar de alvo, mas ele se volta para Deus pedindo isto, clamando por isso, porque para ele o governo de Deus na sua vida está acima de qualquer coisa. Feliz é o manso, porque ele tem domínio próprio, não por causa das suas qualidades, não porque ele foi apenas bem educado pelos seus pais, mas porque um dia Cristo o transformou. Cristo realizou na sua vida uma obra extraordinária, fez ele nascer de novo, porque se dependesse dele, ele trataria mal as pessoas, ele era indiferente ao irmão, ele era agressivo, grosso, mal educado, mas pela graça de Jesus, este homem foi transformado. Jesus ainda acrescenta dizendo que feliz é o que tem fome e sede de justiça. Interessante, amados irmãos, porque neste texto, do verso 6, o Senhor Jesus coloca como necessidade primária, a fome e a sede são necessidades primárias do ser humano. E aqui o Senhor relaciona essa necessidade primária à justiça. Feliz é o que tem fome e sede de justiça diante de Deus, porque ele sabe que no céu não entra pecado, que não há um que não peque, que as nossas obras não podem nos justificar diante de um Deus santo, mas ele sabe que Jesus pagou o nosso débito diante da justiça de Deus, e por causa de Jesus Cristo nós somos justificados. Feliz é o que tem fome e sede de justiça no seu interior. Afinal de contas, ele busca no seu dia a dia, no seu cotidiano, mudar de vida. Ele se interessa por isso. Isso está na pauta prioritária da vida dele. Ele pode até ter muitos afazeres, mas ele sabe que a obra que Cristo começou na vida dele, ele há de completar, mas também ele coopera para isso, pois ele deseja isto na vida dele. Ainda que ele saiba, da sua natureza pecaminosa, ele deseja ser transformado. Ele quer essa transformação na vida dele, porque para ele não interessa o perfil que o mundo lhe oferece. Ele não tem interesse em seguir o curso desta vida, o curso deste mundo, porque todo o perfil que o mundo apresenta para ele o distancia de Deus, o afasta do Senhor. Feliz é o que tem fome e sede de justiça na sua relação com os outros. Afinal de contas, nós não podemos de maneira nenhuma fugir disso. Somos pessoas que nos relacionamos com as outras, ainda que desejamos nos distanciar delas em algum momento, sempre
temos uma relação, em alguma medida, com as pessoas, inclusive dependemos das pessoas. A noção que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo é exatamente este, de dependência, de interdependência. Feliz é o que tem fome e sede de justiça na sua relação com os outros, porque ele luta contra a mentira, ele luta contra a fraude, ele luta contra o roubo, ele luta contra a desonestidade, a corrupção e o pecado. Para ele, não vale tudo. Para ele, qualquer tipo de associação não vale a pena. Porque para ele, tudo começa na sua relação com Deus. A partir dessa relação com Deus, ele passa a ter relação com o próximo, e ele não pode caminhar com aquele que pratica a iniquidade. Feliz é o misericordioso. Misericordioso, ele sente a necessidade do outro, e por isso o socorre. Não basta apenas para ele, para o misericordioso, saber que alguém precisa de algo. Não basta. Ele estende a mão. Ainda que esse socorro não seja para suprir tudo, mas para alguma coisa, aquela mão estendida servirá. Às vezes, ele não tem um material, mas ele tem uma palavra de alento, ele tem um abraço, ele tem um se importar, olhar para o outro e dizer: irmão, eu estou orando por você, ainda que não esteja ao seu alcance, mas estando ele, estende a mão, porque ele é misericordioso. E ele é misericordioso porque ele recebeu um novo coração. Ele não é misericordioso porque ele nasceu assim. É porque ele recebeu um novo coração do Pai. E esse novo coração o inclina para ser misericordioso. Sabe por quê? Porque um dia ele recebeu um socorro que vem do alto. Um dia o Senhor estendeu a mão para ele, quando ele clamava por socorro, como bem disse o salmista. E ele sabe o quanto é importante não passar de largo diante das necessidades das pessoas. Eu e você fomos chamados para isso. Temos o Lídia aqui, temos a auxiliadora que realiza um grande trabalho. São portas que Deus abriu para cada um de nós exercer atos de misericórdia, para que a gente não venha passar de largo. O misericordioso, ele não passa de largo. Ele sabe que o seu Pai é misericordioso e ele procura imitá-lo, ainda que ele conheça pouco, ainda que ele seja muito pequeno para conhecer a largura e a profundidade e a altura do seu Pai, mas ele sabe que esse Pai é misericordioso, porque ele exerceu de misericórdia para com ele. O salmista reconheceu que estava num poço cheio de lama, que não tinha saída alguma, mas aquela mão de amor, aquele braço forte e maravilhoso o tirou daquele charco de lodo e colocou ele numa rocha, e lhe deu um novo cântico, um canto de hino e de louvor ao nosso Deus. Esse Pai misericordioso que o alcançou com misericórdia, por isso ele quer imitá-lo. Ele quer imitá-lo, sabendo que ele é muito limitado, mas ele quer imitá-lo.
Feliz é o limpo de coração. O limpo de coração busca pureza, irmãos, para os seus pensamentos e desejos. Porque ele sabe que os pensamentos e os desejos nos levam para lugares distantes de Deus. Jeremias fala que o coração, ele é desesperadamente corrupto. E ele nos leva para lugares, irmãos, distantes de Deus. Mas o limpo de coração, ele busca pureza para os seus pensamentos e desejos. Hoje pela manhã, foi pregado aqui sobre a excelência da palavra de Deus. E o salmista, ele diz, de que maneira o jovem pode conservar puro o seu coração? Aí ele mesmo responde, guardando, escondendo a sua palavra nele. É dessa maneira. Ele não deixa contaminar seu coração, meus irmãos, com a lascívia, com a idolatria, com inimizades, contendas, iras e invejas. Ainda que ele tenha inclinação para isso, mas ele não se deixa contaminar, não se deixa levar por isso. Ele sabe, ele tem a certeza que essa limpeza, para tornar o seu coração limpo e puro, somente Jesus Cristo pode fazer. Somente Jesus pode realizar essa limpeza. Não é o seu saber, não são os seus títulos, graduações, bens, boas obras, não é a posição que ele ocupa, é simplesmente porque ele sabe que é em Jesus Cristo que ele vai alvejar as suas vestes. Somente pelo sangue precioso do Senhor é que ele sabe que ele poderá se tornar limpo. É lá e nem mais um outro lugar. Somente Jesus pode fazer isso, e é por isso que ele o busca. Feliz é o pacificador. O pacificador, ele reconciliou-se com Jesus e passou a ter paz com Deus, porque a paz com Deus só acontece mediante a reconciliação com Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Enquanto os homens viram-se as suas costas para Deus, ele não tem paz, mas quando ele se reconcilia com Jesus Cristo, ele encontra a verdadeira paz. A paz que o grupo de louvor cantou agora há pouco, que mesmo no meio da tempestade, o Senhor pode subir no barco e acalmar o vento e a tempestade. A paz em meio à tribulação, a paz em meio à dificuldade, a paz em meio à enfermidade, a paz em meio até a frustrações. Até os planos frustrados do crente, ele tem paz, porque ele sabe que os planos do Senhor são mais altos, são mais sublimes do que os seus. E ele não teve apenas paz com Deus, ele passou a ter paz consigo mesmo. Porque enquanto você não se reconcilia com Deus, também você não tem paz consigo mesmo. E depois disso, ele deseja, eu quero ser um promotor da paz. Tendo paz com Deus, tendo paz consigo mesmo, agora ele quer ser um promotor da paz. Ele quer levar a paz para os outros, porque o tesouro que está dentro dele é muito grande, é muito transbordante, enche muito o coração dele. Ele não consegue guardar só para si, ele precisa compartilhar. E como é que ele faz isso? Vivendo
e anunciando o evangelho da paz de Jesus Cristo, o seu Senhor. Ele entendeu que o ide faz parte da sua vida, e que ele fazendo isso, mais feliz ele será. Você já experimentou isso? Ontem tivemos em São Tomé, foi isso, pastor? E várias almas se renderam a Jesus Cristo. Eu quero lhe encorajar a não perder essas oportunidades que Deus lhe dá. Quando tiver outro avanço, vá. Tenha o prazer de evangelizar alguém, e esse alguém se render a Jesus Cristo. Mas Fábio, eu não sei falar. É verdade, eu também não sei. Mas as palavras que o Senhor quiser colocar na tua boca, Ele colocará. E que alegria será em você ver o evangelho da paz sendo instalado e implantado no coração de alguém que não cria antes. Não perca essas oportunidades, porque é para o seu próprio bem. Está lá, né, Bruno? Que alegria ver uma igreja nascendo, né? Ver os irmãos chegando, eles crescendo como se fossem filhos, né? É um prazer indescritível. E a mesa está posta. É para mim, é para você. Por que ficar aí sentado e parado? O banquete é muito saboroso, é gracioso. Por fim, feliz é o perseguido por causa da justiça. Sabe por que o mundo persegue o nascido de novo? Porque a maneira dele viver é diferente. Jesus, ele foi muito claro e objetivo. Ele disse: o mundo vos odeia porque vós não sois deste mundo. Então, o perseguido por causa da justiça, ele é perseguido porque a maneira que ele vive é diferente. Não há como você ser contrário ao pecado, contrário à injustiça, contrário ao furto, contrário à corrupção, contrário a tudo que o mundo valoriza como positivo, e você não ser perseguido. Não há como. Aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Esse caminho aí maravilhoso que estamos seguindo, Fred, é ditoso, é maravilhoso, e nós não vamos retroceder. A maneira como ele vive o denuncia. Ele não consegue ficar escondido. Não há como esconder uma luz que está brilhando o tempo todo. Ainda que se coloque debaixo da cama, ela brilha por baixo. E todos vão ver a obra de Deus na sua vida, porque aquele que é perseguido por causa da justiça, a sua maneira de viver chama a atenção, não tem jeito, e é para chamar mesmo. A justiça de Deus instalada no coração dele foi que mudou o seu viver. A maneira como eu e você vive, a maneira como o perseguido por causa da justiça vive, é porque uma vez a justiça de Deus foi instalada no coração dele. A justificação dada por Cristo, a mudança no seu viver. E interessante, meus amados irmãos, é que essa perseguição não o entristece, não o abate, não o paralisa, mas pelo contrário, ele se alegra. E o próprio Senhor Jesus alerta aos seus seguidores sobre isso.
de que quando eles são perseguidos por causa da justiça, eles não devem se entristecer, porque eles estão no caminho certo. A recompensa deles é a eternidade. A recompensa deles é a eternidade. Não há como ser diferente. E cada vez mais, o mundo olha para nós, esperando um proceder diferente. As palavras não são mais o bastante. Aliás, nunca foram, né? Sobre testemunho, as palavras nunca foram o bastante. O modo de viver é que faz a diferença. Você pode estar se perguntando aqui: mas Fábio, eu não tenho nenhuma dessas qualidades, ou então eu tenho uma ou duas ou três. Fábio, eu estou perdido. E agora? Calma. Deixa eu lhe dizer, todas essas qualidades não são inatas ao esforço humano. Não é mérito seu. Embora algumas pessoas tracem o seu próprio caminho para a felicidade, lá em Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é morte. Provérbios 14:12. A verdadeira felicidade somente Jesus, por sua graça, pode dar. É somente por Ele. Tudo que foi compartilhado nesta noite aqui, isso vai acontecer na sua vida pela graça de Jesus Cristo. Inexplicável graça, infalível graça, eterna graça de Jesus Cristo. E a pergunta que não quer calar: você quer ser verdadeiramente feliz? Você deseja essa verdadeira felicidade? O caminho da verdadeira felicidade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você não vai encontrar outro lugar da verdadeira felicidade que não seja por meio de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Hoje pode ter sido o dia que Deus reservou para você, para uma decisão na sua vida, uma decisão radical, para você desejar e querer esta verdadeira felicidade. É natural recebemos influências conceituais deste mundo sobre o que é ser feliz. Ninguém está imune a isso, mas nós podemos fazer escolhas, nós podemos fazer decisões, e Jesus apresenta para mim e para você hoje qual é a verdadeira felicidade. Ser verdadeiramente feliz é ter o reino de Deus, é ser consolado por Deus, é herdar a nova terra, é ser suprido da justiça de Deus em tudo, é receber a misericórdia de Deus e ser chamado filho de Deus. Vamos ficar de pé? Essa oração eu quero lhe convidar a fazer aí no seu lugar. Se você quiser vir aqui à frente, sinta-se à vontade, mas eu queria que você fizesse essa oração. Se desligue completamente, se desligue completamente de tudo agora,
É você e Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, comece a falar com Deus, naquilo que Ele tratou com você nesta noite. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode cantar, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou somente com Ele, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu. O presbítero Fábio fez um convite. E ele disse uma coisa muito importante, não sei se você conseguiu entender, que apesar dessas bem-aventuranças, tudo termina na pessoa de Jesus Cristo. Não há como arranjar a felicidade pelas circunstâncias. As circunstâncias vêm, passam, a alegria vem e passa, mas só Jesus Cristo, em meio a tanta tribulação e perversidade, nos concede a verdadeira alegria. Bem-aventurados seremos, se Ele estiver conosco. E Ele fez o convite, e eu quero estender novamente esse convite. Você que ainda não confessou Jesus Cristo, está procurando uma razão da felicidade, Ele é o caminho. Você que está procurando uma verdade sobre a alegria, Ele é a verdade. E se você está procurando a vida, uma vida verdadeiramente alegre num mundo turbulento, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto a igreja ora, alguém nessa noite deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, confessá-lo como seu único e fiel e poderoso Senhor. Alguém entre nós? Eu convido você, de forma espontânea, livre, a levantar as suas mãos. Nós queremos orar por você nessa noite. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus? Alguém que por algum motivo se afastou, esfriou, o coração está frio, gélido, mas nessa noite, ao ouvir a palavra do Senhor das bem-aventuranças, desse lindo e maravilhoso sermão que o próprio Jesus Cristo foi quem falou, pregou, anunciou, ensinou, bem-aventurado podemos ser, mas Ele precisa ser o Senhor. Alguém nessa noite deseja se
voltar a Ele? Não. Mas se você por algum momento, meus irmãos, também passou uma semana triste, eu convido a colocar a mão no seu coração. Eu quero pedir novamente ao presbítero Fábio que ore. Ore. Porque às vezes, meus amados, as tribulações nos enfraquecem na alegria. Tem semana que a gente chega assim, sabe, na igreja do Senhor, em casa, a gente chega tão esmiuçado, parecendo um arroz de terceira, tão quebrado, tão cheio de coisas. Mas nessa noite, nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que é chamado o Consolador, Ele está aqui nessa noite para te trazer alegria. Ore conosco, vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Ela é a verdade, ela é Espírito e vida em nós, Pai. Ó Deus. Senhor, Tu nos conhece, Ó Senhor. nos conhece muito bem. Ó Senhor. E o Senhor sabe Senhor. quais são as áreas que nós mais precisamos, Pai, Ó Senhor. para encontrar a verdadeira Ó felicidade. Senhor, traga alegria. Senhor, em nome de Jesus, Ó Senhor. eu quero suplicar a Ti, Senhor, por esses irmãos e essas de Jesus. irmãs Em que nome de estão, Jesus. Senhor, colocando a mão aí Em no seu nome de coração. Jesus. Eu quero Pessoa, suplicar ao Senhor Em que nome o de Senhor lhes Jesus. dê felicidade, Em nome de restitua a Jesus. felicidade, Em restaure nome de o Jesus. ânimo, Senhor, a alegria Em nome de da Jesus. salvação em Cristo nome de Jesus. Jesus. Pai Santo e Pai querido, Em nome de que Jesus. independentemente das circunstâncias, Em nome Pai, de Jesus. ela possa ver e contemplar Em a nome Tua de bondade e a Jesus. Tua misericórdia Receba, em meu suas irmão. vidas, Em nome de de Jesus. E se Tu quiseres, Senhor, nome ainda de hoje, Jesus. liberar uma palavra de Ó, vitória, Pai Pai, celeste. sobre a luta desse Aleluia. irmão e dessa irmã. Abençoa, Em nome de Jesus. Jesus, libera Em esta nome de vitória, Jesus. Pai. Seja na área de enfermidade, de na área da Jesus. saúde, nas finanças, Em nome na de Jesus. família, Pai. Seja onde for, Em Senhor. nome santo de Jesus Cristo. Que ele ou ela, Senhor, experimente a bondade Em do Senhor nome de Jesus. na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Espírito Santo Em de nome Deus. de Jesus. Ô Espírito Santo de Abençoa, Deus. Senhor. Nós queremos te confessar nesta noite. Ó Pai. Nós precisamos do Senhor, precisamos nas nossas vidas. És Tu, ó Espírito Santo, nome de Jesus. que jorra em nós Aleluia. as verdadeiras fontes da vida, Louvado Pai. seja o Teu nome, em nome de Senhor. Jesus, vai tocando agora, Em Pai, nome de Jesus. na vida de cada irmão, Pai, Repreende que todo durante mal, esta Senhor. semana Traga eles alegria, recebam de Ti, gozo, Senhor, regozijo, o alento, Senhor. o consolo, a alegria de Aleluia. poder estar contigo em nome Teus de Jesus caminhos, Cristo. em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória.